Meu nome é Jay, tenho 32 anos e sou consultora financeira em Boston. Durante 6 anos, economizei cada centavo extra para o meu sonho de ter um imóvel. Quando finalmente comprei um duplex na primavera passada, decidi manter segredo da minha família. Essa decisão acabou sendo mais sábia do que eu imaginava. Num jantar de domingo, ouvi meus pais planejando que meu irmão Kevin e toda a família dele se mudassem para minha nova casa sem pagar aluguel, sem nem me pedirem. Antes de contar como tudo aconteceu, reserve um segundo para me contar de onde você está assistindo e inscreva-se se quiser mais histórias sobre como se defender quando a família se aproveita. Crescendo na minha família, sempre houve uma regra tácita de que eu deveria ajudar os outros, especialmente a família. Meus pais, Marta e Frank, nos criaram com o valor de que a família vem em primeiro lugar, mas, de alguma forma, esse fardo parecia recair mais sobre meus ombros do que sobre meu irmão mais velho, Kevin. Amo profundamente minha família, mas, ao longo dos anos, desenvolveu-se um padrão que eu estava apenas começando a reconhecer. Kevin, agora com 36 anos, sempre foi charmoso, rápido com piadas e histórias. Ele também era notoriamente ruim com dinheiro. Aos 25, acumulou dívidas no cartão de crédito, comprou uma motocicleta e tirou férias caras. Aos 30, pediu dinheiro emprestado aos nossos pais para um empreendimento que faliu em 6 meses. A cada vez, a família se unia a ele, oferecendo apoio financeiro e conforto emocional. Sempre esperavam que eu contribuísse, fosse emprestando dinheiro que eu havia economizado com cuidado ou oferecendo creche gratuita para seus 3 filhos. Sua situação atual era particularmente grave. 8 meses atrás, Kevin perdeu o emprego em uma empresa de marketing após a empresa reduzir seus quadros. Sua esposa, Sarah, professora de meio período, não ganhava o suficiente para cobrir as despesas. Eles tinham 3 filhos, Liam, de 10 anos, Sophie, de 8, e Ethan, de 5. O senhorio havia aumentado o aluguel recentemente, e eles estavam com dificuldades para sobreviver. Enquanto isso, eu vinha trabalhando arduamente para alcançar a independência financeira. Depois de concluir meu MBA há 7 anos, consegui uma vaga como consultor financeiro em uma empresa renomada em Boston. Percebi a ironia de que eu ajudava outras pessoas a administrar seu dinheiro enquanto meu próprio irmão parecia incapaz de fazer o mesmo. Eu vivia frugalmente em um pequeno apartamento de 1 quarto, levava almoço para o trabalho todos os dias e limitava despesas desnecessárias. Todo mês, separo 30% da minha renda para a meta de ter um imóvel próprio. Quando atingi minha meta de poupança no início deste ano, comecei a pesquisar sobre investimentos imobiliários. Um duplex parecia a opção perfeita. Eu poderia morar em uma unidade e alugar a outra para ajudar a pagar a hipoteca. Depois de meses de busca, encontrei um charmoso duplex de tijolos aparentes em um bairro tranquilo a cerca de 20 minutos do centro da cidade. Precisava de algumas reformas estéticas, mas a estrutura era sólida e o preço estava dentro do meu orçamento. Contratei um corretor imobiliário que me ajudou a navegar pelo processo de compra. A data de encerramento foi definida e, à medida que o dia se aproximava, eu sentia uma crescente excitação misturada à ansiedade. Esta era, de longe, a maior compra da minha vida, e eu estava fazendo isso sozinha. Decidi não contar à minha família até que tudo estivesse finalizado, em parte porque queria surpreendê-los, mas também porque temia que eles encontrassem uma maneira de transformar esse marco em algo relacionado ao Kevin e às suas necessidades. O dia em que assinei a papelada final e recebi as chaves foi emocionante. Sozinho naquele duplex vazio, senti uma onda de orgulho e realização. Cada unidade tinha 2 quartos, um banheiro, uma sala de estar aconchegante e uma cozinha funcional. O quintal era pequeno, mas bem cuidado, com um bordo proporcionando sombra para as tardes de verão. Tirei fotos de todos os cômodos, planejando reformas e ideias de decoração. Na semana seguinte, providenciei a conexão das redes de serviços públicos e agendei um serviço de limpeza para preparar as 2 unidades. Pesquisei os preços de aluguel na região e criei um anúncio para a segunda unidade. Meu plano era me mudar para um dos lados ainda naquele mês e, logo depois, ter um inquilino para outra unidade. A renda do aluguel cobriria cerca de 60% da minha prestação mensal da hipoteca, tornando o investimento ainda mais sólido financeiramente. Entrei em contato com alguns amigos para me ajudarem a mudar alguns dos meus móveis para a unidade que eu planejava ocupar. Passamos um sábado pintando a sala e a cozinha em tons neutros e suaves.
No final do dia, com caixas de pizza vazias sobre as bancadas novas e manchas de tinta nas roupas, senti uma sensação de propriedade e realização como nunca havia experimentado antes. Mal sabia eu que meus planos cuidadosamente elaborados estavam prestes a colidir com a dinâmica da minha família de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. No domingo seguinte, fui de carro até a casa dos meus pais no subúrbio para o nosso jantar familiar de sempre, animada para finalmente compartilhar a notícia. Eu havia decidido que aquele era o momento perfeito para anunciar a compra do meu imóvel. Imaginei o orgulho dos meus pais e talvez um pouco de surpresa por a filha deles ter alcançado esse marco sozinha. Eu até tinha preparado um pequeno discurso e trouxe uma garrafa de champanhe para comemorar. Cheguei cedo para ajudar minha mãe com os preparativos do jantar, como era nosso costume. O aroma de carne assada enchia a casa, e meu pai assistia a um jogo de beisebol na sala de estar. Eu estava cortando legumes na cozinha quando ouvi a porta da frente abrir e fechar, seguida pelo som do meu irmão Kevin, sua esposa Sarah e seus 3 filhos entrando. Minha mãe limpou as mãos no avental e foi cumprimentá-los, deixando-me sozinha na cozinha. Continuei preparando a salada, meio que ouvindo os cumprimentos e as conversas vindas do hall de entrada. Depois de alguns minutos, percebi que meus pais, Kevin e Sarah, tinham se mudado para o escritório do meu pai, ao lado da cozinha. Suas vozes estavam baixas, mas, na casa silenciosa, suas palavras atravessavam a parede fina. Ouvi meu pai dizer: é a solução perfeita. A Gianni tem todo esse espaço extra agora. Minhas mãos congelaram, a faca pairando sobre um pepino. Espaço extra? Eles não podiam saber da minha casa duplex. Eu ainda não tinha contado a ninguém da minha família. A voz da minha mãe interrompeu: ela sempre ajuda a família. Foi assim que a criamos. Kevin respondeu: seria um alívio, principalmente para as crianças. Elas precisam de estabilidade agora. Então Sarah acrescentou: eu estava pensando que poderíamos colocar os meninos em um quarto e a Sophie no outro. A sala do lado deles é maior que a nossa, né? O lado deles. Meu coração disparou enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. De alguma forma, eles sabiam da minha casa duplex e já tinham feito planos para a família do Kevin se mudar para lá sem nem me consultar. Permaneci imóvel, me esforçando para ouvir mais da conversa deles. Frank, você acha que ela vai querer que a gente ajude ela a mudar as coisas para abrir espaço? Perguntou minha mãe. Não precisa, Marta, respondeu Kevin, em vez do meu pai. Ela quase não tem móveis naquele apartamento dela. Sempre economizando em vez de viver pouco. Ouvi a risada da Sarah, seguida de: bem, vamos ajudá-la a decorar. Tenho tantas ideias para fazer aquele lugar parecer um verdadeiro lar. Minhas bochechas queimaram com uma mistura de raiva e descrença. Eles não só tinham descoberto minha compra, como já tinham decidido que a família do Kevin se mudaria para a segunda unidade sem nem me perguntar. E pelo que parecia, esperavam que morassem lá sem pagar aluguel. Obriguei-me a continuar cortando legumes enquanto minha mente disparava. Como descobriram? Talvez tivessem visto meu nome nos registros de propriedade, ou talvez um dos amigos dos meus pais tivesse me visto na propriedade mencionado. Independentemente de como soubessem, a presunção deles era impressionante. Quando finalmente nos sentamos para jantar, esperei que tocassem no assunto, curioso para ver como me apresentariam o plano. Depois que a comida foi servida e trocamos as gentilezas de sempre, meu pai pigarreou. Gênio, ele começou, com um sorriso nos cantos da boca, temos uma notícia maravilhosa. Encontramos a solução perfeita para o problema de moradia do Kevin. Tomei um gole d'água, evitando contato visual com qualquer pessoa à mesa. Minha mãe continuou: sabemos sobre o seu duplex, querida. A senhora Johnson, da igreja, viu você lá na semana passada e me contou. Estamos muito orgulhosos de você por ter dado um passo tão grande. Antes que eu pudesse responder, Kevin se intrometeu. E é a hora perfeita, mana. Com a nossa situação com o aluguel e a escola das crianças tão perto da sua nova casa, faz todo sentido ficarmos com a outra unidade. Sarah assentiu, entusiasmada. Prometemos ser as vizinhas perfeitas. As crianças estão tão animadas em morar perto da tia Gianni. Senti todos os olhares voltados para mim, aguardando minha concordância animada. A expectativa na sala era palpável. Claro, eu diria sim. Quando foi que eu já havia dito não para minha família?
Os filhos de Kevin me observavam com expressões esperançosas. Liam, o mais velho, disse: Mamãe disse que podemos ir andando da casa nova para a escola, e você pode me ajudar com a lição de matemática sempre que eu precisar. Forcei um sorriso, incapaz de decepcionar as crianças naquele momento. Os adultos à mesa interpretaram meu sorriso como concordância, e a conversa rapidamente mudou para a logística da mudança. Minha mãe começou a planejar: podemos ajudar você a mudar suas coisas no próximo fim de semana, e então Kevin e Sarah podem começar a trazer as coisas deles na semana seguinte. Kevin acrescentou: o momento é perfeito, já que nosso contrato de aluguel termina no final do mês e, sem aluguel para pagar, podemos finalmente começar a progredir financeiramente. A suposição de que eles viveriam lá sem pagar aluguel foi declarada explicitamente. Ninguém na mesa pareceu achar que esse era um pedido extraordinário. Ninguém perguntou como isso poderia afetar minhas prestações da hipoteca ou meus planos financeiros. Ninguém considerou que eu pudesse ter meus próprios planos para o imóvel que tanto trabalhei para comprar. Em vez de confrontá-los ali mesmo, fiquei quieta, concordando de vez em quando e empurrando comida no meu prato. Uma vida inteira como pacificadora da família me impediu de causar uma cena. Mas, por dentro, algo havia mudado. Um limite havia sido ultrapassado, um limite que eu não podia ignorar. A viagem para casa naquela noite foi um turbilhão de emoções conflitantes. As lembranças de todas as vezes em que deixei de lado minhas próprias necessidades para ajudar minha família, especialmente Kevin, me inundaram. As férias de verão que cancelei para emprestar dinheiro a ele para consertar o carro. Os fins de semana que passei cuidando de crianças para que ele e Sarah pudessem ter encontros românticos. As inúmeras vezes que me exigiram que eu compensasse a falta de tempo porque eu era solteira e supostamente tinha menos responsabilidades. Ao estacionar no meu prédio, tomei uma decisão. Desta vez seria diferente. Desta vez, eu me colocaria em primeiro lugar. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Sentada à minha pequena mesa da cozinha com uma xícara de café, peguei um caderno e comecei a listar todas as vezes em que minha família se aproveitou da minha generosidade sem retribuição. A lista cresceu rapidamente, preenchendo a página com incidentes que datavam da minha época de faculdade. Houve uma época em que trabalhei em 2 empregos para pagar a faculdade enquanto meus pais pagavam a mensalidade integral do Kevin, justificando que ele não tinha tanta inclinação acadêmica quanto eu e precisava de mais apoio. Houve 3 ocasiões distintas em que o Kevin me pediu dinheiro emprestado com vagas promessas de devolvê-lo algum dia. O Natal em que meus pais sugeriram que eu comprasse o console de videogame caro para todas as crianças, já que eu não tinha filhos para gastar. O padrão era claro e antigo. Eu havia sido condicionada a ser a rede de segurança da família, a pessoa responsável que sempre se sacrificaria pelos outros. Mas o que mais me impressionou foi a completa falta de consideração pelos meus próprios objetivos e sonhos. Em nenhum momento, durante o jantar da noite anterior, alguém me perguntou quais eram meus planos para o duplex. A premissa era que meu imóvel, meu investimento, era um recurso familiar a ser alocado de acordo com suas necessidades. Liguei para minha melhor amiga, Taylor, que tinha me ajudado a mudar alguns móveis para o duplex. Quando expliquei a situação, a indignação dela por mim foi um sinal de validação. "Jenny, isso é absolutamente ridículo", exclamou ela. "Você economizou anos para isso. É o seu investimento, o seu futuro. Eles não podem simplesmente decidir se mudar sem nem te perguntar, muito menos esperar morar lá de graça." "Mas eles são família", eu disse, bancando a advogada do diabo contra os meus próprios interesses por hábito. "E o Kevin tem os filhos para cuidar, Taylor. Ser família não dá a eles o direito de tirar vantagem de você. O Kevin faria o mesmo por você se a situação fosse inversa?" Nós dois sabíamos a resposta para essa pergunta. Kevin nunca havia demonstrado o mesmo nível de sacrifício ou consideração por mim que era constantemente esperado do outro lado. "Você precisa estabelecer limites, Gianni", continuou Taylor. "Se você deixá-los se mudar agora, especialmente sem pagar aluguel, você nunca vai tirá-los de lá, e seu investimento se tornará um fardo financeiro em vez do ativo pelo qual você trabalhou tanto." Ela estava certa, e no fundo eu sabia disso. Depois da nossa ligação, tomei outra decisão. Não confrontaria minha família diretamente ainda, mas seguiria em frente com meu plano original para o duplex. Na verdade, eu aceleraria. Naquela tarde, entrei em contato com 3 administradoras de imóveis e agendei consultas para o dia seguinte.
Na terça-feira à noite, assinei um contrato com a Cornerstone Property Management, uma empresa bem estabelecida e com excelentes avaliações. O gerente, David, me garantiu que eles encontrariam inquilinos qualificados rapidamente, especialmente considerando a localização privilegiada do meu duplex. Decidi alugar as 2 unidades em vez de morar em uma delas. Isso maximizaria minha renda com aluguel e criaria uma ruptura completa com as expectativas da família. Eu poderia encontrar um apartamento pequeno mais perto do meu escritório, reduzindo meu tempo de deslocamento e criando uma separação maior entre minha vida pessoal e familiar. Na sexta-feira, a Cornerstone já havia selecionado vários inquilinos em potencial para visitação. Tirei um dia de folga para me encontrar com David e preparar as 2 unidades para a visitação. Discutimos os valores de aluguel, as condições do contrato e os requisitos do inquilino. Considerando o mercado e a localização atuais, ele sugeriu um contrato de 12 meses com um aluguel um pouco acima do que eu havia calculado inicialmente, o que cobriria quase 75% da minha hipoteca. A semana seguinte foi um turbilhão de atividades. Enquanto evitava ligações e mensagens da minha família sobre planos de mudança, eu estava secretamente me encontrando com potenciais inquilinos, analisando inscrições e preparando contratos de locação. Evitei o jantar de domingo alegando que tinha que trabalhar em um projeto urgente para um cliente, o que me dava mais tempo. No final daquela semana, eu havia assinado contratos de locação com 2 inquilinos diferentes, ambos com excelentes pontuações de crédito e emprego estável. A unidade inicialmente destinada ao meu uso pessoal seria ocupada por um jovem casal de profissionais, Michael e Lisa, que trabalhavam em um hospital próximo. A segunda unidade, ironicamente aquela que minha família havia mentalmente designado para Kevin e Sarah, seria alugada por uma professora aposentada, Dra. Eleanor Wilson, que queria se mudar de sua casa grande após o falecimento do marido. Ambos os contratos de locação começariam no primeiro dia do mês seguinte, apenas 2 semanas depois. O prazo era curto, mas administrável. Contratei faxineiros profissionais para uma última vistoria em ambas as unidades e agendei um horário para o síndico fazer as inspeções de entrada com cada inquilino. Enquanto isso, encontrei um apartamento pequeno, mas moderno, de um quarto em um prédio a apenas 3 quarteirões do meu escritório. O aluguel era mais alto do que eu esperava, mas a conveniência e a proximidade do trabalho compensavam. Além disso, com a renda dos aluguéis dos 2 duplex, minhas despesas gerais com moradia ainda seriam menores do que antes. Assinei um contrato de aluguel de 6 meses para o apartamento e providenciei a mudança dos meus móveis para o fim de semana seguinte. Contei meu novo endereço apenas para Taylor e 2 outros amigos próximos, jurando-lhes segredo. Eu contaria à minha família eventualmente, é claro, mas só depois que os 2 duplex estivessem ocupados e fosse tarde demais para eles mudarem meus planos. A culpa era considerável, principalmente quando Kevin ligou para perguntar se eu precisava de ajuda para arrumar as malas do meu apartamento. Dei respostas vagas sobre não estar pronta ainda e ter tudo sob controle. Quando minha mãe mandou mensagem dizendo que viria tirar as medidas das cortinas do que seria o lado do Kevin, respondi que ainda estava lidando com a papelada e que avisaria quando chegasse a hora. À medida que o dia da mudança dos meus novos inquilinos se aproximava, as ligações e mensagens da minha família se tornaram mais frequentes e insistentes. Sarah enviou links de móveis que ela achava que ficariam bem no meu apartamento. Meu pai ligou para discutir a possibilidade de ajudar com os custos da mudança do Kevin. Minha mãe deixou mensagens de voz sobre organizar uma festa de inauguração para todos nós. Cada mensagem aumentava minha ansiedade, mas também fortalecia minha determinação. O padrão era tão claro agora: minha família fazendo planos para minha vida, meus recursos, meu futuro sem me consultar, sempre presumindo que eu concordaria com o que eles decidissem ser melhor, mesmo quando isso beneficiava principalmente Kevin, às minhas custas. No fim de semana anterior à mudança dos inquilinos, consegui me mudar com sucesso para o meu novo apartamento. Mudei meu endereço postal, atualizei meus dados com o banco e as empresas de serviços públicos e me instalei no meu novo espaço menor. Era aconchegante e prático, com uma pequena varanda com vista para um pátio e eletrodomésticos modernos que davam um toque luxuoso à cozinha compacta. Ao desempacotar meus pertences, senti uma mistura de emoções: culpa pelo confronto inevitável que viria, ansiedade por enfrentar minha família pela primeira vez, mas também uma crescente sensação de orgulho e independência. Eu estava assumindo o controle da minha vida e do meu futuro financeiro de uma forma que parecia assustadora e emocionante ao mesmo tempo.
A última parte do meu plano se concretizou quando David, da administradora de imóveis, ligou para confirmar que os 2 grupos de inquilinos se mudariam naquele sábado. Tudo estava pronto. Agora só faltava esperar pela tempestade que certamente viria. A semana que antecedeu a mudança foi tensa. Meu irmão Kevin me mandava mensagens todos os dias perguntando quando eles poderiam começar a levar as caixas para o duplex. E aí, mana, podemos deixar algumas coisas das crianças neste fim de semana? A Sarah já arrumou os quartos deles, escreveu ele na segunda-feira. Respondi algumas horas depois, ainda estou finalizando algumas coisas com o imóvel. Avisaremos em breve. Na terça-feira, minha mãe ligou enquanto eu estava no trabalho. Deixei cair na caixa postal e ouvi a mensagem dela durante o meu horário de almoço. Jenny, querida, comprei umas cortinas lindas para a sua sala. Estavam em promoção na Macy's. Pensei que poderíamos pendurá-las neste fim de semana, quando ajudarmos você a se instalar. Me liga quando puder. Mandei uma resposta curta: obrigada, mãe, mas ainda estou resolvendo as coisas. Talvez precise adiar um pouco. Na quarta-feira, meu pai aderiu à campanha. Sua mensagem foi mais direta: o Kevin precisa avisar o senhorio até sexta-feira. Quando eles podem começar a mudar as coisas para sua casa? Isso exigiu uma resposta mais substancial, então liguei para ele depois do trabalho, com cuidado para manter o tom de voz casual. Pai, eu entendo que o Kevin esteja ansioso para se mudar, mas ainda preciso resolver alguns reparos e burocracia antes que alguém possa se mudar. Vou dar a ele um prazo melhor na semana que vem. Sua frustração era evidente. Jenny, eles precisam tomar decisões agora. O proprietário já está mostrando o apartamento para novos inquilinos. Não podemos deixá-los sem um lugar para morar. Entendo, pai, respondi, mantendo a voz firme. Mas preciso garantir que tudo esteja devidamente configurado primeiro. Vou descobrir e avisar a todos em breve. Quinta-feira trouxe uma visita inesperada de Kevin ao meu escritório. Eu estava em reunião com um cliente quando a recepcionista me informou que meu irmão estava esperando no saguão. Pedi licença brevemente para falar com ele. Kevin parecia agitado, passando a mão pelos cabelos enquanto andava de um lado para o outro na pequena recepção. Quando ele me viu, imediatamente começou a se preocupar. Jenny, precisamos conversar sobre as datas de mudança. A Sarah está pirando porque precisamos sair da nossa casa até o final do mês, e você fica nos adiando sobre quando podemos nos mudar para o duplex. Olhei ao redor, ciente de que a recepcionista fingia não ouvir. Aquele não era o lugar para aquela conversa. Kevin, estou com um cliente agora, disse em voz baixa. E isso não é algo que devemos discutir no meu local de trabalho. Bem, você não atende o telefone nem responde mensagens com informações reais, então o que eu devo fazer? Ele respondeu, elevando um pouco a voz. Respirei fundo. Estou com a situação sob controle. Estou cuidando de alguns problemas com o imóvel. Te darei mais informações até o fim de semana, prometo. Isso pareceu acalmá-lo temporariamente, embora sua expressão permanecesse duvidosa. Ao se virar para sair, acrescentou: e a Sarah queria saber se você tem alguma preferência de cor para os quartos das crianças. Ela está pensando em azul claro para os meninos e lilás para Sophie. A ideia de que eles iriam redecorar minha propriedade me irritou, mas mantive a compostura. Falaremos sobre isso depois, eu disse, já me virando para minha sala de reuniões. Naquela noite, recebi um e-mail da Sarah com o assunto e ideias de decoração para duplex. Em anexo, havia pastas do Pinterest para cada cômodo do que ela claramente considerava ser a unidade deles, juntamente com links para móveis e itens de decoração que ela planejava comprar. O e-mail terminava com: me diga o que você acha. Além disso, você se importa se pintarmos os armários da cozinha de branco? A cor atual é um pouco escura para o meu gosto. Fechei o e-mail sem responder, minha determinação se fortalecendo a cada comunicação presunçosa. Sexta-feira trouxe a interação mais difícil até então. Minha mãe ligou bem na hora em que eu estava saindo do trabalho. Jenny, seu pai e eu queremos vir amanhã de manhã para ajudar você a arrumar sua casa. Depois, podemos preparar o lado do Kevin também. Eles precisam começar a se mudar neste fim de semana. A urgência em sua voz deixava claro que eles tinham chegado ao limite da paciência com meus atrasos.
Eu sabia que não podia mais adiá-los sem revelar meu plano. Mãe, tenho algumas coisas para fazer amanhã de manhã, eu disse cuidadosamente. Que tal conversarmos sobre isso no jantar de domingo? Houve uma pausa antes que ela respondesse. Está tudo bem, Jenny? Você tem sido tão evasiva ultimamente. Se houver algum problema com o duplex, você sabe que podemos ajudar. Seu pai é bom em reparos, e tenho certeza de que qualquer problema pode ser consertado antes que Kevin e sua família se mudem. A preocupação em sua voz era genuína, tornando o que eu estava fazendo ainda mais enganoso. Mas me lembrei dos anos de expectativas unilaterais e me mantive firme. Está tudo bem, mãe. Explico tudo no domingo. Prometo. Depois de desligar, recebi uma mensagem do Kevin. Meus pais disseram que você está estranhando a mudança. O que está acontecendo? Precisamos sair da nossa casa o mais rápido possível. O proprietário está sendo um babaca. Em seguida, veio outra. A Sarah também quer saber se podemos tirar as medidas dos quartos para termos certeza de que nossos móveis cabem. E então, quase esqueci. Você pode contribuir para o caminhão de mudança? Estou meio sem dinheiro agora, mas devo conseguir te pagar no mês que vem. Cada mensagem reforçava o acerto da minha decisão. O direito adquirido estava tão arraigado que Kevin nem conseguia enxergar. Ele simplesmente esperava que eu atendesse às suas necessidades, financiasse sua mudança e reorganizasse minha vida para resolver seus problemas, tudo sem questionar ou reclamar. Na manhã de sábado, dia da mudança dos meus inquilinos, acordei cedo com um nó na barriga. Combinei de encontrar David no duplex às 9 horas para supervisionar a mudança e entregar as chaves aos 2 grupos de inquilinos. O Dr. Wilson chegaria às 9h30, e Michael e Lisa estavam programados para as 11 horas. Vesti-me cuidadosamente com traje profissional, querendo me apresentar como um proprietário competente. Quando eu estava prestes a sair do meu novo apartamento, meu telefone tocou. Era meu pai. Jenny, disse-lhe sem rodeios, sua mãe e eu estamos indo para o duplex agora. Pensamos em fazer uma surpresa para você e trazer o café da manhã. Kevin e Sarah estão nos esperando lá com algumas caixas. Meu coração disparou. Eles chegariam antes de mim, antes dos inquilinos, antes que eu tivesse a chance de me explicar. O confronto que eu temia estava prestes a acontecer da pior maneira possível. Na verdade, pai, eu não estou no duplex, consegui dizer. Estou indo para lá agora para encontrar uma pessoa. Perfeito. Nos vemos lá, respondeu ele alegremente, desligando antes que eu pudesse protestar mais. Liguei imediatamente para o David para avisá-lo sobre a situação. Ele me garantiu que lidaria com a situação profissionalmente e esperaria a minha chegada antes de prosseguir com a mudança dos inquilinos. A viagem até o duplex foram os 20 minutos mais longos da minha vida. A cada quilômetro, eu ensaiava o que diria, como explicaria minha decisão e como me manteria firme diante do que certamente seria a raiva e a decepção da minha família. Ao entrar na rua, vi o carro dos meus pais já estacionado em frente ao duplex. A minivan do Kevin estava parando atrás dele. Pelo retrovisor, notei um caminhão de mudança se aproximando na direção oposta. O Dr. Wilson estava adiantado. O momento da verdade havia chegado, e não havia como voltar atrás. Estacionei meu carro atrás da minivan de Kevin e respirei fundo. Pelo para-brisa, pude ver minha família parada na calçada em frente ao duplex, parecendo confusa. David, vestindo sua camisa polo da Cornerstone Property Management, conversava com eles, gesticulando em direção à propriedade. Ao sair do carro, ouvi meu pai dizendo: deve haver algum engano. Esta é a propriedade da minha filha. Ela a comprou para nossa família. David percebeu que eu estava me aproximando e me cumprimentou com um leve aceno de cabeça. Senhora Harper, disse ele, usando meu sobrenome formalmente, sua família estava explicando que eles pensavam que se mudariam hoje. Dei um passo à frente, com o coração disparado. Mãe, pai, Kevin, Sarah, comecei, com a voz mais firme do que eu esperava, preciso explicar uma coisa para vocês. Minha mãe parecia perplexa, segurando uma sacola da padaria local. Jenny, o que está acontecendo? Quem é esse homem? E por que está vindo um caminhão de mudança? O caminhão de mudança realmente havia chegado e estava estacionado do outro lado da rua.
A doutora Wilson, uma mulher digna na casa dos 60 anos, saiu do carro, estacionou mais adiante no quarteirão e se aproximou do nosso grupo com uma expressão curiosa. Kevin, sempre se irritando facilmente, deu um passo em minha direção. Que diabos, Jenny? A gente devia ter se mudado hoje. Já demos o aviso prévio no nosso apartamento. Antes que eu pudesse responder, David interveio suavemente. Talvez devêssemos todos nos afastar para permitir que a doutora Wilson tenha acesso à sua nova casa. Ele gesticulou em direção à mulher que agora estava parada na extremidade do nosso grupo. Ela tem uma mudança marcada, e os carregadores estão esperando. A nova casa dela, ecoou Sarah, elevando a voz. Do que ele está falando, gênio? Todos os olhares se voltaram para mim. O momento que eu tanto temia e para o qual me preparava havia chegado. Endireitei os ombros e falei com clareza. Aluguei as 2 unidades do duplex para inquilinos. O Dr. Wilson vai se mudar para a unidade A hoje, e outro casal vai se mudar para a unidade B mais tarde esta manhã. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe engasgou, o rosto do meu pai escureceu de raiva e Kevin me encarou, incrédulo. David, sentindo a tensão, virou-se para a doutora Wilson. Doutora, se me der alguns minutos para resolver este assunto familiar, já estarei com a senhora para finalizar o processo de mudança. Ela assentiu compreensivamente e voltou para o carro para esperar. Você fez o quê? Meu pai finalmente perguntou, com a voz perigosamente baixa. Aluguei as 2 unidades, repeti. Assinei contratos de locação de 1 ano com inquilinos qualificados por meio da Cornerstone Property Management. Kevin explodiu. Tá brincando? Não temos onde morar, Gianni. Demos aviso prévio. Para onde vamos daqui a 2 semanas? Sarah começou a chorar, afastando-se do grupo e pegando o celular, provavelmente para mandar uma mensagem para alguém sobre o ocorrido. Minha mãe se adiantou e colocou a mão no meu braço. Querida, deve ter havido algum mal-entendido. Já conversamos sobre isso. O Kevin e a família dele precisam daquela 2ª unidade. Você conhece a situação deles. Retirei a mão dela delicadamente. Não, mãe. Vocês conversaram sobre isso. Vocês todos fizeram planos para minha propriedade sem me perguntar. Vocês presumiram que eu simplesmente concordaria, como sempre faço. Meu pai interrompeu, achamos que você gostaria de ajudar seu irmão. Família ajuda família, Jenny. Foi assim que te criamos. Suas palavras, que pretendiam induzir culpa, alimentaram minha determinação. Sim, família ajuda família, mas deve ser recíproco. Quando foi que o Kevin fez sacrifícios por mim? Quando foi que algum de vocês considerou que eu poderia precisar ou desejar antes de tomar decisões que afetam a minha vida? Kevin zombou. Ah, lá vamos nós com a rotina do pobre gênio. Você tem um bom emprego, sem filhos, sem responsabilidades de verdade. Alguns de nós temos problemas de verdade. Sua desconsideração da minha vida e das minhas escolhas foi a gota d'água. 6 anos economizando, negando-me luxos e férias, trabalhando horas extras e fins de semana para atingir meu objetivo de ter um imóvel, tudo isso se resumindo a nenhuma responsabilidade real. Retruquei, elevando a voz apesar dos meus esforços para manter a calma, tipo responsabilidade financeira? Porque, do meu ponto de vista, você nunca demonstrou nenhuma. Você me pediu dinheiro emprestado 3 vezes sem pagar. Mamãe e papai te socorreram inúmeras vezes. E agora você esperava morar no meu imóvel de investimento sem pagar aluguel, sem se importar com o impacto disso no pagamento da minha hipoteca ou no meu futuro financeiro. A essa altura, Michael e Lisa já haviam chegado para a reunião de mudança e assistiam ao desenrolar do drama familiar do carro. David foi discretamente falar com eles, explicando o atraso. Minha mãe começou a chorar e meu pai a abraçou. Nunca pensei que você fosse tão egoísta, Jenny, disse ele, com decepção evidente no tom. Seu irmão tem filhos em quem pensar. Não estou sendo egoísta, respondi com firmeza. Estou sendo realista. Este duplex é um investimento pelo qual trabalhei duro. Tenho uma hipoteca para pagar. Se Kevin e sua família morassem lá sem pagar aluguel, eu seria a única a cobrir todo o custo. Como isso é justo? Sarah voltou à conversa, com uma expressão dura.
Teríamos ajudado pelo menos com as contas de luz, e o Kevin está procurando emprego. Assim que ele encontrar algo, poderíamos ter contribuído. Balancei a cabeça. Isso não é suficiente. E, com base na experiência passada, não acredito que teria acontecido de qualquer maneira. Quanto tempo levou para um mês virar 6, e 6 virar um ano? Quanto tempo levou para meu investimento se tornar um fardo financeiro em vez de um ativo? Kevin se virou para nossos pais. Vocês acreditam? Depois de tudo que fizemos por ela. Aquela declaração me deixou atordoado e em silêncio momentâneo. Tudo o que eles fizeram por mim? Minha mente percorreu anos em que tive que tomar conta de crianças a qualquer momento, emprestar dinheiro que nunca recebi de volta, reorganizar minha agenda para atender às necessidades de Kevin. O que exatamente você fez por mim, Kevin? Perguntei baixinho. Conte uma vez em que você colocou as minhas necessidades acima das suas. Uma vez em que você sacrificou qualquer coisa por mim. Ele hesitou, incapaz de dar um exemplo. Meu pai interveio. Chega, gênio. Não sei o que deu em você, mas não foi assim que te criamos para se comportar. Família em primeiro lugar. Sim, família em primeiro lugar, concordei, mas eu também sou família. E durante anos, esperavam que eu colocasse as necessidades dos outros à frente das minhas. Não mais. Então, o que vamos fazer agora? Perguntou Kevin. Onde vamos morar? No mesmo lugar que você moraria se eu não tivesse comprado este duplex, respondi. Encontre um apartamento que você possa pagar. Faça um orçamento. Faça o que todas as outras famílias têm que fazer. Sarah zombou. Fácil para você dizer isso, da sua posição privilegiada. Seu comentário provocou uma nova onda de raiva. Privilégio. Trabalhei 60 horas por semana durante anos para economizar para esta propriedade. Preparava marmitas em vez de comer fora. Morava em um apartamento minúsculo e dirigia um carro velho. Conquistei isso com trabalho duro e planejamento cuidadoso, não com privilégio. Minha mãe, sempre a pacificadora, tentou outra abordagem. Jenny, querida, talvez possamos chegar a um acordo. Talvez o Kevin possa pagar um aluguel, mesmo que seja abaixo do preço de mercado. Balancei a cabeça. É tarde demais para isso, mãe. Assinei contratos de locação com os 2 inquilinos. Eles têm direitos legais para ocupar essas unidades pelos próximos 12 meses. Você poderia rescindir os contratos de locação, sugeriu meu pai. Pague a multa que for. O fato de ele sugerir que eu assumisse um prejuízo financeiro para resolver o problema do Kevin ilustrava perfeitamente a dinâmica contra a qual eu estava lutando. Não, respondi com firmeza. Não vou quebrar contratos legais e arriscar minha reputação profissional porque Kevin não planejou direito. Esses inquilinos têm direitos e pretendo honrar meus acordos com eles. Kevin ergueu as mãos, enojado. Inacreditável. Tanto para a lealdade familiar. Minha mãe agora chorava abertamente. Não entendo por que você não nos contou seus planos, Jenny. Por que manter segredo se não estava fazendo nada de errado? A pergunta dela me atingiu em cheio. Era um ponto válido. Por que eu simplesmente não contei a eles antes? Porque você nunca teria me escutado, respondi honestamente. Você teria me pressionado a mudar de ideia, me feito sentir culpada e provavelmente teria me desgastado no fim das contas. Você nem me perguntou antes de fazer os planos para minha propriedade. Você simplesmente presumiu que eu concordaria com o que você queria, como sempre faço. David se aproximou cautelosamente. Senhora Harper, a doutora Wilson está pronta para começar o processo de mudança, e Michael e Lisa também estão esperando. Acenei para ele, grata pela interrupção. Preciso atender meus inquilinos agora, disse à minha família. Podemos continuar essa conversa mais tarde, se quiserem, mas minha decisão é final. O rosto do meu pai era uma máscara de decepção enquanto ele segurava o braço da minha mãe. Vamos, Marta. Claramente, Gianni já fez sua escolha. Kevin permaneceu desafiador. Isso não acabou, Gianni. Você não pode simplesmente nos deixar sem teto. Você não é um sem-teto, Kevin, eu disse, com a exaustão transparecendo na minha voz. Você tem 2 semanas para encontrar um novo lugar.
Muitas famílias conseguem isso todos os dias. Sarah agarrou o braço dele. Vamos lá, Kevin. Ela obviamente não se importa conosco ou com as crianças. Vamos. Quando se viraram para ir embora, minha mãe olhou para mim com lágrimas nos olhos. Não te reconheço mais, Gianni. Esta não é a filha que eu criei. Suas palavras feriram, mas me mantive firme enquanto todos entravam em seus veículos e iam embora. Só quando eles sumiram de vista é que deixei meus ombros caírem e as lágrimas brotarem nos meus olhos. David se aproximou e me entregou um lenço de papel. Foi difícil, disse-lhe gentilmente. Mas, vale o que vale, acho que você fez a coisa certa. Enxuguei os olhos e endireitei a postura. Obrigada. Agora, vamos levar a doutora Wilson para sua nova casa. Enquanto caminhávamos em direção ao duplex onde a doutora Wilson aguardava pacientemente, senti um peso saindo dos meus ombros. O confronto tinha sido tão doloroso quanto eu temia, mas manter minha posição foi necessário. Talvez pela primeira vez na minha vida adulta, eu havia colocado minhas próprias necessidades em primeiro lugar. As consequências seriam significativas, mas também o crescimento que adviria de finalmente romper com padrões prejudiciais. Ao estender a mão para cumprimentar o Dr. Wilson devidamente, consegui dar um sorriso sincero. Este foi o início de um novo capítulo, não apenas para os meus inquilinos, mas também para mim. O silêncio da minha família foi ensurdecedor nos dias seguintes ao confronto. As mensagens diárias da minha mãe cessaram. As ligações do meu pai nos fins de semana para saber como eu estava desapareceram. Até o Kevin, que costumava me contatar sempre que precisava de algo, manteve silêncio. Era como se eu tivesse sido excomungado da família pelo meu ato de autopreservação. A primeira semana foi a mais difícil. Eu pegava o celular para ligar para minha mãe, mas depois o deixava de lado, lembrando a mim mesma de que não tinha feito nada de errado. Eu simplesmente havia protegido meu investimento e estabelecido um limite que já deveria ter sido estabelecido há muito tempo. Mesmo assim, 32 anos de condicionamento foram difíceis de superar. A culpa pesava muito, principalmente à noite, quando eu ficava acordada no meu novo apartamento, me perguntando se eu tinha sido muito dura, muito brusca na minha abordagem. Taylor provou ser um apoio inestimável durante esse período. Ela veio com comida para a viagem e vinho 3 dias após o confronto, me permitindo desabafar minhas emoções complexas. Estou sempre me questionando, admiti, encolhida no meu sofá novo. Talvez eu devesse ter deixado eles ficarem com o duplex. Talvez eu esteja sendo egoísta. Taylor me olhou incrédula. Gianni, você está se ouvindo? Você trabalhou 6 anos para economizar para aquele imóvel. 6 anos. E eles esperavam morar lá de graça, sem nem mesmo discutir isso com você. Como proteger seu investimento é egoísmo? Mas eles são família, eu disse fracamente, o argumento soando vazio até para os meus próprios ouvidos. Sim, e a família deve se apoiar mutuamente, não apenas tomar e tomar, ela respondeu com firmeza. Quando foi a última vez que Kevin sacrificou algo por você? Não consegui pensar em um único exemplo. Exatamente, continuou Taylor. Este é um padrão que precisava ser quebrado. E, sinceramente, você fez um favor ao Kevin a longo prazo. Ele precisa aprender a ser financeiramente responsável, não pedir outro resgate. No fundo, eu sabia que ela estava certa. Meu irmão nunca enfrentou as consequências de suas decisões financeiras porque alguém sempre esteve lá para resgatá-lo, geralmente eu ou nossos pais. Ao me recusar a ser sua rede de segurança desta vez, eu o estava forçando a encontrar suas próprias soluções. A segunda semana trouxe preocupações práticas que me distraíram do drama familiar. Os 2 grupos de inquilinos já estavam instalados, e David, da administradora de imóveis, me enviou relatórios detalhados das inspeções de mudança. Havia pequenos problemas de manutenção para resolver, uma torneira com vazamento na unidade A, uma porta emperrada na unidade B. Lidar com esses pequenos problemas me deu uma sensação de realização e reforçou minha capacidade de lidar com esse imóvel de investimento. Os primeiros cheques de aluguel chegaram à minha conta, comprovando tangivelmente minha decisão. Ver aqueles depósitos, sabendo que cobririam a maior parte do pagamento da minha hipoteca, trouxe uma profunda sensação de satisfação. Era para isso que eu havia trabalhado durante todos aqueles anos de poupança e sacrifício.
Na terceira semana, o silêncio da minha família passou a ser preocupante em vez de doloroso. Eu me perguntava como Kevin e Sarah estavam lidando com a situação da moradia, se tinham encontrado um novo lugar antes do término do contrato de aluguel. Apesar da nossa discordância, eu me importava com eles, especialmente com minha sobrinha e meus sobrinhos. Finalmente, desabei e mandei uma mensagem para minha mãe, só para saber como estão. Espero que todos estejam bem. A resposta dela veio horas depois, breve e formal: estamos bem. Kevin e Sarah encontraram um apartamento, menor do que queriam, mas acessível. A concisão da mensagem dela me incomodou, mas fiquei aliviada ao saber que eles tinham encontrado um lugar para morar. Respondi: que bom ouvir isso. Sinto sua falta. Ela não respondeu. Um mês após o confronto, recebi uma carta escrita à mão pela minha mãe. A visão da sua caligrafia familiar no envelope me fez chorar antes mesmo de abri-lo. Dentro havia uma carta de 4 páginas, a primeira comunicação real desde aquele dia no duplex. Minha querida Jenny, ela começou, levei um tempo para processar o que aconteceu e tentar entender sua perspectiva. Quero que você saiba que, embora eu tenha ficado magoada e decepcionada com sua decisão, tenho refletido sobre nossa dinâmica familiar e meu papel na criação dessa situação. Ela prosseguiu reconhecendo que a família frequentemente subestimava minha generosidade e criava expectativas injustas para mim. Admitiu que Kevin havia se deixado levar pelo apoio familiar sem desenvolver sua própria responsabilidade. Seu pai e eu tínhamos boas intenções, escreveu ela. Queríamos ajudar o Kevin em um momento difícil, mas deveríamos ter pedido a você primeiro, em vez de presumir que você concordaria com o nosso plano. Isso foi errado da nossa parte, e eu sinto muito. O pedido de desculpas dela me fez chorar novamente. Foi mais do que eu esperava e exatamente o que eu precisava ouvir. Ela continuou: Kevin e Sarah encontraram um apartamento de 2 quartos do outro lado da cidade. Não é o ideal, mas cabe no orçamento deles. As crianças estão dividindo um quarto, o que tem sido uma adaptação, mas elas são resilientes. Kevin encontrou um emprego de meio período em um armazém enquanto continua procurando algo em sua área. Sarah passou a dedicar mais horas ao ensino. Eles estão gerenciando, o que eu acho que é o mais importante. A carta terminava com um cauteloso gesto de paz: gostaríamos muito de vê-la no jantar de domingo esta semana, se você estiver disposta. Não posso prometer que não haverá tensão, mas posso prometer que seu pai e eu faremos um esforço para respeitar seus limites. Kevin pode precisar de mais tempo. Com amor, sempre, mãe. Segurei a carta contra o peito, tomada de alívio e gratidão. Não era uma resolução completa, mas era um começo. O reconhecimento da minha perspectiva e o pedido de desculpas pela presunção dele significavam mais do que eu conseguia expressar. Naquele domingo, dirigi até a casa dos meus pais com uma mistura de ansiedade e esperança. Quando minha mãe abriu a porta, houve um momento de hesitação constrangedora antes de ela me puxar para um abraço apertado. Senti sua falta, sussurrou ela. Senti sua falta também, mãe, respondi, lutando contra as lágrimas. O jantar foi modesto em comparação com as nossas reuniões familiares habituais. Kevin, Sarah e as crianças não estavam presentes, o que provavelmente foi melhor. Meu pai estava reservado no início, mas, à medida que a refeição avançava, ele começou a se acalmar. Na hora da sobremesa, estávamos tendo algo parecido com uma conversa normal. Antes de eu ir embora, meu pai me chamou de lado. Foi errado da nossa parte fazer planos para a sua propriedade sem consultá-la, admitiu ele, rispidamente. Você trabalhou duro por aquele duplex. É seu para fazer o que quiser com ele. Vindo do meu pai, esse reconhecimento foi significativo. Ele nunca foi de admitir erros facilmente. Obrigada, pai, eu disse, dando-lhe um abraço. Isso significa muito para mim. O caminho para a reconciliação completa foi mais longo com Kevin e Sarah. Eles recusaram os jantares em família seguintes quando sabiam que eu estaria presente. Quando finalmente nos vimos na festa de aniversário do meu sobrinho, 2 meses depois, a tensão era palpável. Kevin foi friamente educado. Sarah mal me cumprimentou, mas pelo menos eles foram educados. As crianças, felizmente, não mudaram o carinho pela tia. Sophie me abraçou quando cheguei, e Lia me mostrou, ansioso, seu projeto de ciências.
Até o pequeno Ethan queria sentar no meu colo durante o bolo, uma normalidade que ajudou a aliviar o clima tenso. Com o passar dos meses, a dinâmica familiar mudou lentamente. Meus pais começaram a me tratar com um novo respeito, me consultando sobre decisões em vez de me informar depois. Eles pararam de me voluntariar automaticamente para as necessidades da família. Foi uma mudança sutil, mas profunda, que validou minha decisão de me defender. Kevin e Sarah permaneceram distantes, mas havia pequenos sinais de progresso. Kevin me enviou uma mensagem quando conseguiu um emprego de tempo integral em uma empresa local, um pequeno sinal de paz que reconheci com gratidão e parabéns. Sarah me incluiu em uma mensagem de texto em grupo sobre arrecadação de fundos para a escola, uma inclusão menor, mas que, ainda assim, indicou um descongelamento nas relações. O mais surpreendente é que meu irmão parecia estar desenvolvendo um senso de responsabilidade financeira que antes não tinha. Segundo minha mãe, ele e Sarah haviam criado um orçamento e o seguiam à risca. Eles até abriram uma pequena conta poupança, algo inédito na vida de casados. À medida que o dia de ação de graças se aproximava, eu me via ao mesmo tempo ansiosa e temendo o feriado. Seria a primeira grande reunião familiar desde o incidente do duplex, como eu havia pensado. Quando minha mãe ligou para confirmar minha presença, ela mencionou casualmente que Kevin e Sarah estariam lá com as crianças. Eles estão melhor agora, acrescentou. O Kevin principalmente. Acho que toda essa experiência serviu como um alerta para ele. Quando chegou o dia, levei uma garrafa de vinho e minha torta de abóbora, uma espécie de armadura para o reencontro potencialmente desconfortável. Para minha surpresa, Kevin me recebeu na porta, com um sorriso hesitante. Oi, Jenny, disse ele. Que bom te ver. Que bom te ver também, respondi, falando sério, apesar do meu nervosismo. O dia teve seus momentos constrangedores, mas, no geral, foi mais agradável do que eu ousava esperar. Durante um momento de silêncio na cozinha, Kevin se aproximou de mim enquanto eu enchia meu copo d'água. Quero me desculpar, disse ele, claramente desconfortável, mas determinado. O que tentamos fazer com o seu duplex não foi certo. Não deveríamos esperar que você nos hospedasse de graça. Seu pedido de desculpas, embora tardio, foi sincero. Percebi que lhe custava caro admitir que estava errado. Obrigada, Kevin, eu disse. Isso significa muito para mim. Ele assentiu e acrescentou: o apartamento que encontramos acabou sendo bom. Está nos ensinando a viver dentro das nossas possibilidades, o que eu acho que já era hora. Foi talvez a declaração mais consciente que já ouvi do meu irmão. Sorri. Estou feliz que as coisas estejam dando certo. E abri uma conta poupança, continuou ele, com um toque de orgulho na voz. Ainda não tem muita coisa, mas é um começo. Isso é ótimo, Kevin, eu disse calorosamente. Muito ótimo. Enquanto dirigia para casa naquela noite, refleti sobre a jornada dos últimos 6 meses. O confronto no duplex tinha sido doloroso e perturbador, mas também necessário. Ao me defender, não só protegi meu investimento financeiro, como também catalisei mudanças importantes na dinâmica da minha família. Meu relacionamento com meus pais estava mais forte e equilibrado do que antes. Kevin estava dando passos em direção à responsabilidade financeira. E eu havia adquirido confiança e respeito próprio, aprendendo que estabelecer limites, embora difícil, era essencial para relacionamentos saudáveis. O duplex em si estava se mostrando um excelente investimento. Ambos os inquilinos eram confiáveis e respeitavam o imóvel. A renda do aluguel cobria a maior parte da minha hipoteca, permitindo-me acumular patrimônio e, ao mesmo tempo, economizar para investimentos futuros. A doutora Wilson até me enviou um cartão de Natal, agradecendo-me por lhe proporcionar uma casa tão adorável para o novo capítulo da sua vida. Ao destrancar a porta do meu apartamento, senti uma profunda sensação de paz. O caminho não tinha sido fácil, mas havia proporcionado crescimento para todos nós. E talvez o mais importante, aprendi a valorizar minhas próprias necessidades e objetivos tanto quanto valorizava os da minha família. 6 meses após o confronto no duplex, minha vida havia se adaptado a um novo normal que seria inimaginável um ano antes. Meu apartamento de um quarto perto do escritório havia se tornado um verdadeiro lar, decorado com propósito, em vez de sobras e roupas usadas. O trajeto mais curto me dava 1 hora extra por dia, que eu usava para yoga matinal e leitura, pequenos luxos aos quais me neguei durante meus anos de poupança agressiva.
A administradora de imóveis enviava relatórios mensais sobre o duplex, juntamente com os depósitos de aluguel, que apareciam de forma confiável na minha conta. Ambos os inquilinos renovaram seus contratos de aluguel pelo segundo ano, uma validação tanto da minha escolha de investimento quanto das minhas decisões de administração do imóvel. A doutora Wilson plantou flores no pequeno jardim atrás de sua unidade, enquanto Michael e Lisa repintaram a sala de estar com minha permissão, melhorias que só aumentaram o valor do imóvel. Meu relacionamento com meus pais havia evoluído para algo mais equilibrado e maduro. Os jantares semanais de domingo voltaram, mas com uma diferença. Agora eu era tratada como uma adulta igual, com perspectivas e limites válidos, não apenas como a filha confiável que sempre se adaptava às necessidades dos outros. Meu pai chegou a me pedir conselhos sobre seus investimentos para a aposentadoria, o que representou uma mudança significativa na forma como ele enxergava minha perspicácia financeira. A mudança mais surpreendente, no entanto, ocorreu no meu relacionamento com o Kevin. Nossos papéis de infância estavam tão firmemente estabelecidos, ele era o charmoso e carente que precisava de apoio, e eu era responsável e capaz que o fornecia. O incidente do duplex havia destruído essa dinâmica, forçando-nos a estabelecer uma nova maneira de nos relacionarmos. Kevin manteve o emprego de tempo integral que encontrou após o confronto, demonstrando um compromisso com a estabilidade que antes faltava. Ele e Sarah reduziram seu estilo de vida para corresponder à renda, um conceito que parecia finalmente estar se consolidando. Mais significativamente, Kevin começou a pagar o dinheiro que havia me emprestado ao longo dos anos, enviando pagamentos pequenos, mas regulares, todos os meses, sem que eu precisasse pedir. Num sábado quente de junho, exatamente um ano após o confronto no duplex, Kevin me convidou para um café com ele. Foi um pedido incomum. Normalmente só nos víamos em reuniões de família. Curiosa e um pouco apreensiva, concordei. A cafeteria estava cheia de clientes de fim de semana, mas Kevin havia conseguido uma mesa tranquila no canto. Ele parecia diferente, de alguma forma, mais tranquilo consigo mesmo. Havia trocado suas camisetas estampadas de sempre por uma camisa social simples, e seu cabelo, sempre desgrenhado, estava impecavelmente aparado. Obrigado por me receber, disse-lhe enquanto eu me sentava com meu café com leite. Queria conversar com você sem a família toda por perto. Assenti, esperando que ele continuasse. Ele respirou fundo. Este último ano foi esclarecedor. Quando você se recusou a nos deixar morar no seu duplex, fiquei furiosa. Achei que você estava sendo egoísta e cruel, principalmente considerando a nossa situação com as crianças. Ele fez uma pausa, organizando os pensamentos. Mas, olhando para trás, foi o sinal de alerta que eu precisava. Sarah e eu vivíamos além das nossas possibilidades há anos, sempre esperando que alguém, geralmente você ou a mamãe e o papai, nos socorresse quando as coisas ficavam difíceis. Sua autoconsciência me pegou de surpresa. Deve ter transparecido no meu rosto, porque ele sorriu com tristeza. Eu sei, é chocante que eu consiga admitir, né? Disse ele. Mas é verdade. Nunca tivemos que enfrentar as consequências das nossas escolhas porque sempre tivemos uma rede de segurança. Quando você tirou aquela rede, tivemos que resolver as coisas sozinhos, por uma vez. Agradeço por ter dito isso, Kevin, respondi cuidadosamente. Não foi uma decisão fácil para mim. Ele assentiu. Agora eu entendo. E quero que você saiba que as coisas estão melhores para nós. O apartamento não é tão bom quanto o seu duplex seria, mas é nosso, e nós pagamos por ele. As crianças estão se adaptando bem dividindo quartos, e Sarah e eu finalmente tivemos que sentar e fazer um orçamento de verdade, algo que deveríamos ter feito anos atrás. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um envelope, deslizando-o sobre a mesa para mim. Abri e encontrei um cheque de $1.000, uma parte substancial do que ele ainda me devia. Não é tudo, reconheceu, mas é um começo. Pretendo pagar cada centavo. O cheque representava mais do que dinheiro. Era uma prova tangível do seu crescimento e da nossa mudança no relacionamento. Senti um nó na garganta. Obrigada, eu disse simplesmente. Não, obrigado, respondeu ele, surpreendendo-me novamente, por não me permitir mais. Por me forçar a crescer, mesmo tendo lutado contra isso a cada passo do caminho. Conversamos por quase 2 horas naquela tarde, tendo talvez a conversa mais honesta de nossas vidas adultas.
Kevin compartilhou suas dificuldades com a responsabilidade financeira, admitindo que sempre invejou minha disciplina, mas ao mesmo tempo se ressentia dela. Confessei minha frustração por ser subestimada e minha culpa por finalmente me defender. Quando nos separamos, algo fundamental havia mudado entre nós. Não estávamos mais presos aos papéis de irmã responsável e irmão irresponsável. Éramos simplesmente dois adultos com diferentes pontos fortes e fracos, encontrando uma nova maneira de ser família, sem os padrões prejudiciais do passado. As lições que aprendi com a experiência do duplex foram além da dinâmica familiar. Descobri uma confiança nas minhas decisões financeiras que se refletiu em outras áreas da minha vida. No trabalho, comecei a me expressar mais em reuniões e a assumir papéis de liderança em projetos. Negociei uma promoção e um aumento salarial, defendendo a mim mesmo com a segurança que antes reservava para defender os outros. Também comecei a explorar novas oportunidades de investimento, pesquisando imóveis em potencial para uma segunda compra. O sucesso do duplex me deu os meios financeiros e a confiança para expandir meu portfólio. Consultei consultores financeiros e profissionais do mercado imobiliário, abordando cada potencial investimento com uma análise cuidadosa, em vez de decisões baseadas em emoções. Meus relacionamentos pessoais também se beneficiaram com a minha nova capacidade de estabelecer limites. Tornei-me mais seletiva em relação a como gastava meu tempo e energia, priorizando conexões recíprocas e de apoio. Aprendi a dizer não sem explicações elaboradas ou pedidos de desculpas, uma habilidade simples que, no entanto, transformou a maneira como eu me movia pelo mundo. As festas de fim de ano trouxeram mais um marco. Pela primeira vez, organizei o jantar de ação de graças no meu apartamento. Foi uma tarefa árdua, mas todos deram certo, incluindo Kevin, Sarah e as crianças. Minha mãe trouxe seu recheio tradicional, e meu pai cortou o peru que eu havia preparado com nervosismo, seguindo a receita dela. Ao nos reunirmos em volta da minha mesa, olhei para os rostos da minha família e senti uma profunda gratidão. A jornada tinha sido difícil, mas saímos mais fortes, com relacionamentos mais saudáveis baseados no respeito mútuo, em vez de obrigações e expectativas. Kevin ergueu o copo em um brinde. A Genie, disse ele, por nos ensinar que o verdadeiro apoio familiar significa ajudar uns aos outros a crescer, não permitir maus hábitos, e por preparar um peru incrível para o seu primeiro dia de ação de graças. Todos riram e brindaram. Minha mãe estendeu a mão para apertar a minha, e seus olhos transmitiam o que as palavras não conseguiam: orgulho, amor e uma profunda gratidão pela mulher que eu havia me tornado. O duplex que causará tantos conflitos acabou sendo o catalisador de uma mudança positiva na vida de todos nós. Ao me manter firme na minha decisão, não só garanti meu futuro financeiro, como também ajudei minha família a evoluir para versões mais saudáveis de si mesmas. A dor de curto prazo levou a um crescimento de longo prazo que nenhum de nós poderia ter previsto. Ao refletir sobre essa jornada, a lição que ressoa mais profundamente é esta: estabelecer limites não é egoísmo. É necessário para relacionamentos saudáveis. Ao finalmente valorizar minhas próprias necessidades e objetivos tanto quanto os da minha família, criei espaço para todos nós crescermos. O velho ditado de que não se pode servir de uma xícara vazia provou-se profundamente verdadeiro. Ao cuidar do meu próprio bem-estar financeiro e emocional, tornei-me mais, e não menos, capaz de sustentar minha família de maneiras significativas. O duplex é um lembrete físico dessa transformação. O que começou como um simples imóvel para investimento tornou-se o ponto de virada na história da nossa família, o momento em que velhos padrões foram quebrados e novos e mais saudáveis começaram a se formar. E por esse presente inesperado, sou eternamente grato. Você já teve que estabelecer limites difíceis com familiares que não deram valor à sua generosidade? Adoraria saber suas experiências nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise de incentivo para se defender. Lembre-se, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo e pelos outros é dizer não quando necessário. Obrigada por ouvir minha história e desejo-lhe coragem e clareza em sua jornada de estabelecer limites saudáveis.